tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Azuli, eu sou uma contadora de histórias aqui do Rio de Janeiro e eu vou contar para vocês uma história que tem uma comida que toda criança adora. Estão pensando qual é a comida? Pois é, essa mesmo, porque essa é uma história com muito, mas com muito macarrão. Era uma vez uma menina muito pobre que morava sozinha com a sua mãe perto de uma floresta. As duas moravam numa casa bem pequena que tinha poucas coisas dentro. Tinha uma cama para ela e para sua mãe, tinha uma mesa com duas cadeiras, uma para ela e uma para sua mãe. Tinha um armário com muitas portinhas e gavetinhas e um fogão a lenha. Porque essa história é tão antiga, mas tão antiga, que ela é do tempo do fogão a lenha. Pois é, numa manhã, a menina acordou sentindo muita fome, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que estava sozinha. Então ela deu uma bocejada, sabe? Deu uma espreguiçada. Levantou da cama e foi direto pro fogão para ver se tinha alguma coisa para ela tomar café da manhã. Então ela olhou no fogão assim e não tinha nada. Então ela foi até a mesa, olhou em cima da mesa, também não tinha nada para ela comer. Então ela foi até aquele armário cheio de portinhas e gavetinhas, abriu uma gavetinha, abriu outra gavetinha, abriu duas portinhas e também não tinha nada para ela comer. Aí ela pensou, onde será que a mamãe foi? Ah, vai ver, a mamãe foi conversar com alguma vizinha. Eu vou fazer uma surpresa para ela. Eu vou até a floresta e vou procurar umas frutas para a gente tomar café da manhã. E a menina fez isso. Então a menina trocou de roupa, saiu de casa, atravessou a cidade que ela vivia, que era bem pequena, e chegou à floresta. A menina entrou na floresta e foi logo olhando para as árvores, para ver se achava alguma fruta para ela e para sua mãe. Procurou, procurou, e não achou nada. Nem uma maçã, ou uma pera, uma laranja. Nada, não tinha nada. Então ela começou a procurar nos arbustos, aquelas frutas vermelhinhas, gostosinhas. Aí ela começou a procurar um moranguinho, um fisales, uma framboesinha, uma morinha, uma cerejinha, uma melancia. E não achou nada. Então a menina ficou tão triste que ela resolveu voltar para casa por outro caminho. Ela resolveu voltar para casa passando perto de um rio. E ela foi caminhando perto do rio até que ela viu ali, sentada sobre uma pedra, uma velhinha. E a velhinha chamou a menina. A velhinha chamou a menina assim: menina, ô menina, menina, vem cá, vem cá. Eu sou muito velhinha. Eu não tenho mais força para pegar água no rio. Pega água para mim, 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 pega. A menina viu que a velhinha estava mesmo com sede. Então ela pensou, como é que eu vou pegar água para essa velhinha? E ela começou a olhar outra vez em volta, nos arbustos, nas árvores, até que ela viu uma árvore linda, que tinha uma folha bem grande. E como ela era muito boa em dobradura,
ela resolveu fazer um copinho com a folha dessa árvore. E ela fez um copinho assim, ó. Ela dobrou pra cá, ela dobrou pra cá, depois ela dobrou pra lá, aí ela dobrou pra cá de novo, dobrou de novo, preparou bem o copinho, soprou e o copinho ficou pronto. Então, ela foi até o rio, encheu o copinho, veio com todo cuidado, trazendo a água para não derrubar, e entregou para a velhinha. A velhinha pegou aquela água com todo cuidado também e bebeu com todo gosto. Muito obrigada, minha filha. Muito obrigada. Eu sei que você e a sua mãe não tem nada para comer em casa. Por isso, eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar uma panela mágica. Toda vez que você e a sua mãe estiverem com fome, é só dizer assim para a panela: panelinha, panelinha, faça minha comidinha. E a panelinha vai fazer muito macarrão, um macarrão quentinho, quentinho. Mas quando você e a sua mãe estiverem satisfeitas, você tem que dizer, Você tem que dizer: panelinha, panelinha, pode parar. Nunca se esqueça dos 3 beijinhos. É muito importante. Você vai se esquecer dos 3 beijinhos? Vai se esquecer dos 3 beijinhos. Não pode se esquecer dos 3 beijinhos. A menina achou aquilo tudo muito estranho. Como é que aquela velhinha sabia que ela e sua mãe não tinham nada para comer em casa? Mas como a velhinha disse 3 palavras muito boas de ouvir: presente, panela, mágica, a menina pegou a panelinha e quando ela ia agradecer, ela viu que a velhinha tinha desaparecido. Não tinha mais ninguém ali com ela. Mas como a panelinha era tão bonita e mágica, ela nem quis ficar pensando muito nisso. Pegou a panelinha e correu para casa para contar para a mãe. E foi correndo, correndo, correndo pela floresta, segurando aquela panelinha. A menina chegou em casa e encontrou a mãe. E assim que ela encontrou a mãe, ela foi falando: Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, olha só, mãe, olha só, eu acordei de manhã, sabe? Aí te procurei, não te vi, sabe? Aí eu procurei alguma coisa pra comer, que tava com muita fome e eu no meio não achei. Aí eu fiz assim: puxa, eu vou na floresta pegar uma frutinha pra comer com a minha mãe. Aí eu fui andando essa floresta, uma maçã na banana, uma frutinha, uma morinha, na melancia, lá. Daí eu fiquei meio triste assim, falando, perto do rio, perto do canto, perto de uma velhice, tão perto, vem cá, menina, vem cá, o que aconteceu? Eu fiquei dormindo, eu peguei pra ela, soprei, peguei água pra ela, ela bebeu água, tudo difícil. Você me sei que você, essa menina tá em casa, ela falou: tem uma panela, tem um pezinho, uma panelinha, vai fazer muito macarrão, muito macarrão, muito macarrão. Aí se você falar: panelinha, 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 comida, panelinha, eles vão, muito macarrão, meu Deus, você mais, você fala: panelinha, panelinha, tem que...
Mas cheguei aqui. A mãe falou, menina, foi essa a educação que eu te dei? Fala devagar. A menina falou, tá bem, mãe, eu vou falar devagar. Eu ganhei uma panelinha mágica que faz muito macarrão. Menina, por que você não falou logo? Vamos experimentar. Então a menina pegou a panelinha mágica, colocou em cima da mesa e falou: panelinha, panelinha, faça a minha comidinha. E imediatamente a panelinha começou a balançar, começou a tremer e ia fazer muito macarrão. A mãe e a menina, elas não tinham talheres, mas elas comeram com toda a educação. Macarrão com tomates frescos. Macarrão com galinha. Macarrão com carne moída. O macarrão tinha o sabor que elas desejassem. Macarrão com espinafre. Macarrão com cenoura. Macarrão com chocolate. Macarrão com jujuba. Quando ela e a mãe estavam satisfeitas, a menina falou as palavrinhas mágicas. Panelinha, panelinha, pode parar. E a panelinha parou. Mas acontece que elas não estavam sozinhas. Bem no momento que a menina e a mãe estavam experimentando a panela, ia passando por ali um homem conhecido como João Preguiçoso. Ele parou e ficou olhando pela janela. E quando ele viu a panelinha funcionando, aí que ele pensou: que maravilha de panelinha! Agora que eu não vou precisar fazer nada nunca mais! E ficou ali embaixo da janela, espreitando, esperando, esperou até que a mãe e a menina saíssem para fazer um passeio. Foi só a mãe e a menina saírem pela porta pro João Preguiçoso pular a janela e foi direto para a panelinha. Arrumou a panelinha em cima da mesa e falou as palavras mágicas. Panelinha, panelinha, faça a minha comidinha. E assim como da outra vez, a panelinha começou a tremer e começou a fazer muito macarrão. E o João Preguiçoso foi logo comendo sem nenhuma educação. Macarrão com tomate. Macarrão com galinha. Macarrão com uma carne moída. Macarrão com linguiça. Macarrão com espinafre. Macarrão com cenoura. Macarrão com meleca? Não era com meleca, não. Não tinha meleca no macarrão, não. Era uma meleca que tava no meu dedo já há muito tempo. Tô cheio. Panelinha, panelinha, pode parar. Mas a panelinha não parou. Continuou fazendo muito macarrão e começou a transbordar pela panela. Panelinha, panelinha, pode parar! Mas a panelinha não parou. O João Preguiçoso era tão preguiçoso que teve preguiça de se lembrar dos 3 beijinhos. E a panelinha continuou fazendo macarrão e começou a encher a mesa da menina de macarrão. E começou a escorrer pela mesa. E o João Preguiçoso começou a ficar nervoso e continuou falando. Panelinha, panelinha, pode parar! Mas a panelinha
Não parou. E o macarrão começou a escorrer pela mesa e começou a encher o chão da casa da menina de macarrão. O João Preguiçoso começou a sentir o macarrão cobrindo os pés dele. Então ele começou a ficar mais nervoso ainda. Ô, panelinha, pode parar! E o macarrão continuou subindo e começou a encher a casa da menina. A panelinha não parava de fazer macarrão e o João Preguiçoso começou a sentir o macarrão cobrindo os joelhos dele. E ele continuou falando, ô, panelinha, pode parar! E o macarrão começou a subir e chegou no peito do João Preguiçoso. E o João Preguiçoso começou a falar, ô, panelinha, pode parar! Para, panelinha! E o macarrão começou a cobrir o nariz do João Preguiçoso. E o João Preguiçoso começou a falar, para, panelinha! Panelinha, eu vou te pegar, panelinha! E o macarrão cobriu o João Preguiçoso. E o João Preguiçoso sumiu embaixo do macarrão. A panelinha continuou fazendo muito macarrão e a casa da menina começou a ficar cheia de macarrão até o teto. E o macarrão bluft, saiu pela porta e o macarrão bluft, saiu pela janela e as ruas da cidade começaram a ficar cheias de macarrão. E o macarrão foi entrando em todas as outras casas e o macarrão bluft, entrou na escola e o macarrão bluft, entrou na igreja e o macarrão bluft, entrou em todas as lojas. E as pessoas não podiam mais passear pela cidade. Quem quisesse fazer um passeio não podia mais caminhar. Quem quisesse fazer um passeio na cidade agora tinha que fazer, de barco, remando. Aí conseguia passear. E enquanto remava, sabe, tinha gente até que puxava assim, um macarrãozinho, ia comendo enquanto remava. E teve gente até que teve a ideia de mergulhar no macarrão e nadar no macarrão. E vários tipos de nado, sabe? Nado dorsal, para trás, nado sincronizado. Agora dizem, e isso eu já não posso afirmar porque eu não vi, né? Mas dizem que teve gente que até pescou no macarrão. Mas isso eu não posso afirmar porque eu só gosto de contar o que eu sei de fato. E eu não vi. Então, não posso afirmar se as pessoas realmente pescaram. Mas dizem que pescaram até peixe-espada, peixes enormes. Enfim. Mas enquanto alguns pescavam no macarrão, a panelinha não parava não. Continuava fazendo macarrão. E o macarrão, que já tinha invadido praticamente todas as casas da cidade, continuava se movendo e continuava procurando mais casas para invadir. Faltava uma casa que o macarrão não tinha conseguido entrar. Era uma casa que ficava assim, no alto de uma colina. Essa casa, o macarrão não tinha conseguido entrar, não. Então, o macarrão começou a subir a colina. E quando o macarrão estava quase chegando nessa última casinha que ele não tinha conseguido entrar, adivinha quem voltou do passeio junto com a mãe? Exatamente, a menina. A menina, quando chegou assim na entrada da cidade e viu a cidade cheia de macarrão, entendeu logo o que tinha acontecido. Alguém mexeu na minha panelinha. E a menina, lá da entrada da cidade, gritou para a panelinha que estava em cima da mesa, lá dentro de sua casa. E a menina gritou assim: panelinha, pode parar. E a panelinha parou.
nunca mais vi o João Preguiçoso. Ele sumiu. Mas até hoje, quem quiser entrar nessa cidade tem que abrir caminho comendo macarrão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história que eu contei para vocês com bastante macarrão. Eu prometi que tinha bastante macarrão. Essa história se chama A Panelinha de Macarrão. E ela é um reconto meu que eu fiz há 15 anos. Há 15 anos eu conto essa história e eu fiz um reconto em cima de um conto tradicional dos irmãos Grimm, que eram dois irmãos alemães que no século XIX recolheram contos populares e fizeram um livro, né, com essa coletânea. Só que na versão dos irmãos Grimm se chama A Boa Sopa, ou o Mingau Doce também em algumas versões. Mas quando eu comecei a contar essa história, como eu trabalhava com criança já há bastante tempo, eu falei assim, eu acho que criança gosta mais de macarrão do que de mingau. Então, ou de sopa. Embora sopa e mingau também sejam, uma delícia. Mas eu falei, eu sei que criança adora macarrão. E aí eu comecei a contar essa história com o macarrão. E há 15 anos eu a conto já do meu jeito, fui recriando essa história e passei a chamá-la de A Panelinha de Macarrão. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é um prazer contar essa história e sempre que eu acabo de contá-la, eu acho que eu fico até com um pouquinho de fome, sabe? Então, um beijo grande e até a próxima vez. Gravar esse vídeo está sendo muito importante para mim, esse edital Cultura Presente nas Redes 2, né? Tá sendo muito legal, assim, poder gravar a panelinha de macarrão, né? No Cultura Presente nas Redes 1, eu gravei também um trabalho que para mim é legal, que é o Canto 22, que também está online, disponível, né, no canal da Magalona e por tempo indeterminado, em que eu apresento um trabalho com a Ilíada, que fez parte de uma pesquisa minha de mestrado e que eu gosto bastante. E aí agora, com essa segunda oportunidade, de novo, com esse edital, eu estou podendo gravar a Panelinha de Macarrão. A Panelinha de Macarrão é um conto que eu retirei do livro dos irmãos Grimm, quando eu comecei a pesquisar sobre a arte de contar histórias. Eu sou formada em teatro pela Unirio, tenho pós em literatura infantil e juvenil pela UF e em 2021 eu terminei um mestrado em teatro, também na área de dramaturgia, porque eu também escrevo. Mas antes de eu começar, né, a estudar teatro na faculdade, eu fiz 2 anos de História da Arte na UERJ. E ali, através do ProLer, um programa, né, de leitura, um programa nacional, eu participei de uma oficina de narrativa oral. Isso em 1997, com a mestra Maria Clara Cavalcante. Ali o grupo Confabulando, né? Pessoas do grupo Confabulando, na verdade não todo o grupo, estavam ali nesse momento dando uma oficina de narrativa oral. Eu estava aí com 19 anos, entrei e me apaixonei pela arte de contar histórias. E quando eu comecei a pesquisar o repertório de histórias, eu comecei a ler os clássicos para criança, entre eles os livros, os contos dos irmãos Grimm, né, que é uma coletânea. Quem estuda contos tradicionais já sabe que no século XIX os irmãos Grimm, alemães, começaram a recolher contos populares para proteger a língua alemã da invasão napoleônica, de Napoleão, e que estava impondo a língua francesa. Então eles fazem essa coleta de contos para isso também.
E aí, entre esses contos que eles coletaram o conto que chama A Boa Sopa. Também eu vi num outro livro, que não é dos irmãos Grimm, mas de cultura alemã, também o Mingau Doce. E é essa história, uma história pequenininha, bem pequena, que fala de uma panela mágica que faz muita sopa e acaba caindo em mãos erradas e uma cidade fica cheia de sopa. Esse tipo de conto também faz parte de uma tradição de contos em que uma bênção é atravessada por outra pessoa e desvia, né? Alguém ganha um presente, esse presente cai em mãos erradas e dá problema. Tem um conto chinês também, A Mãe Água, que eu também gosto de contar, que é a mesma coisa. Uma moça ganha uma varinha mágica que enche o jarro de água, a sogra pega e aí dali nasce um mar, né? Então eu tenho uma tradição de contos sobre isso. E aí eu peguei essa história e comecei a exercitar, ainda lá, já no início dos anos 2000, eu comecei a exercitar contra essa história, mas eu já trabalhava com criança, porque eu fiz formação de professores, né? Eu fui aluna do Instituto de Educação do Rio de Janeiro e eu comecei a dar aula no município, na alfabetização. Então eu trabalhava com crianças cotidianamente. E aí eu falei, poxa, apesar de sopa ser uma coisa ótima, eu adoro sopa, eu via que na hora do almoço, né, na merenda escolar, a comida que as crianças mais gostam é o macarrão. Aí eu falei, acho que eu vou fazer uma versão desse conto e eu vou mudar a sopa pelo macarrão. E aí, quando eu mudei da sopa para o macarrão e comecei a contar essa história para as crianças, primeiro nas escolas, e aí depois, em 2008, quando eu fundei o Grupo Mosaicos, eu trabalhei com o Grupo Mosaicos, que era um grupo de narrativa oral e música instrumental. Nós trabalhamos durante 10 anos aqui, né, no estado do Rio e até fora deles. Eu comecei a desenvolver essa história, brincando com a ideia de uma cidade invadida pelo macarrão, né? O que se pode fazer numa cidade invadida pelo macarrão? Além de vai ter que passear de barco pelo macarrão, e enquanto rema pode comer, pode nadar no macarrão. E a cada apresentação, as crianças deliravam. Eu lembro, no início do Grupo Mosaicos, lá em 2008, nós fomos fazer uma apresentação no Sesc São Gonçalo, numa feira de livros, e nós nos apresentamos, não me lembro se 2 ou 3 dias da feira. E nós nos apresentamos numa sexta-feira para um grupo escolar, né, para alunos de uma escola, e no sábado era aberto para o público em geral. E aí eu estava lá esperando para me apresentar, vem uma mãe com um menininho, assim, ele arrastando a mãe, e a mãe veio falar assim comigo, olha, meu filho veio ontem aqui na feira com a escola, escutou essa história da panelinha e falou, mãe, a gente tem que voltar lá amanhã para escutar essa história de novo, porque eu quero uma panelinha mágica como essa, mãe, eu quero uma panelinha que sabe fazer macarrão. Então, são 15 anos contando essa história. E até hoje, quando eu conto essa história, eu me divirto com ela, né? Eu me divirto com os personagens, com o João Preguiçoso querendo aquela panela de macarrão, sabe? E eu poderia contar para vocês, assim, podia dar uma palestra sobre esse conto em apresentações em escolas do município, as diferentes reações e momentos que aconteceram por causa dessa história da panelinha de macarrão. Por isso, assim, que para mim, fazer esse registro em vídeo desse reconto que eu fiz dessa história, né, que eu desejo ver publicado, ainda não consegui publicar, mas eu tenho, pelo menos o vídeo já é um primeiro registro dessa versão que é minha, né, do que eu fiz, né, desse reconto, desse conto tradicional, que é a panelinha de macarrão, que é um sucesso total, assim, entre as crianças e que também me diverte, eu adoro contá-la.